a outros átomos dele mesmo. Isso faz com que seja um ingrediente importante para a vida. E o resultado é que a diversidade das moléculas baseadas em carbono é muito maior do que a diversidade de moléculas que conhecemos que são baseadas em outros elementos. O carbono se liga a outros elementos para formar pelo menos 10 milhões de compostos conhecidos, chamados de compostos orgânicos. É bem incrível, não é? Aqui. Essa mangueira borrifa um composto simples de hidrogênio e oxigênio. Você sabe, água. Ela não é um composto orgânico, porque não tem carbono nela, mas ela é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós a borrifamos sobre todos os elementos e compostos. Agora, está vendo esse mostrador aqui? Ele nos mostra que a água tem um ponto de congelamento baixo e um ponto de ebulição alto. Em outras palavras, em toda essa gama de temperaturas, é um líquido. Meio líquido. E isso é perfeito para incentivar os compostos orgânicos a se ligarem até mais rápido e com maior precisão. Viu? Eles vão se chocar e se esbarrar e aí criar novas moléculas mais longas. Se juntar uma quantidade suficiente dessas coisas, você pode montar um reservatório de componentes orgânicos na Terra ainda jovem e esses compostos então poderiam sofrer uma química. Essa química, o processo que faz matérias-primas como elementos e compostos se transformarem em coisas viventes, é alimentada por energia. Mas como a energia cria a estrutura da vida a partir de coisas não viventes? E qual é a fonte dessa energia na Terra, afinal? A solução do mistério de como a vida começou começa com a identificação dos elementos básicos das coisas viventes. Elementos e compostos são apenas o início químico da base da vida. Então, como, a partir de elementos e compostos, chegamos a uma unidade de matéria vivente, algo chamado célula? Uma célula é a unidade fundamental da vida. Muito tempo atrás, ela era considerada apenas um saco de enzimas. Contudo, trabalhos mais recentes de biologia estrutural mostraram que ela é realmente um sistema complicado e complexo de organelas, de estruturas menores que ajudam a célula a se manter viva. O que eu acho especialmente fascinante sobre uma célula como bloco estrutural, como uma sala de máquinas, como você descreveu, é que ela realmente é um microcosmo de vida em si. O processo que transforma compostos orgânicos em células é tão complexo que ninguém sabe como realmente funciona. Falta uma grande parte do quebra-cabeça de como a vida começou. Mas nós conseguimos montar uma grande parte, e a energia é uma pista para o que acontece na fábrica da vida. Toda essa química é movida a energia. Aqui, põe esses óculos. Aqui na fábrica, acendemos lâmpadas nucleares especiais, que imitam a luz do Sol, a principal fonte de energia em um planeta como a Terra. A energia é a chave para todas essas interações, para o crescimento, para a complexidade. Se existe uma moeda corrente universal na ciência como um todo, pela natureza em geral, acho que é o fluxo de energia que entra e sai desses sistemas. Esta é a sala de processamento. Os nossos compostos orgânicos estão passando por mudanças muito interessantes. Eles não são mais apenas ingredientes. Na verdade, estão fazendo coisas. Vamos dar uma olhada no que fizemos. Vejamos, temos alguns açúcares e alguns carboidratos. Eles armazenam energia em seus elos moleculares. Parte esses elos e pode controlar essa energia e eliminar os restos. Isso se chama metabolismo. É um dos 3 processos básicos que as coisas viventes precisam fazer. Você precisa ser capaz de levar consigo as ferramentas químicas para que, quando absorver alguma coisa, possa reagir com essa coisa e extrair energia dela. Quando você come um pedaço de pão, você extrai energia dele. Você come o pedaço de pão e então, de repente, está se sentindo melhor, tem energia. Mas como é que isso acontece? Existe muita coisa acontecendo dentro de você, então essa habilidade de metabolizar é muito, muito importante. Esta coisa estranha aqui é um lipídio. É uma molécula parecida com gordura, importante para a criação de membranas, como as paredes celulares. E os limites são outra característica essencial das coisas viventes. Um dos fatos da vida é que a vida é celular. Então, toda a vida que conhecemos hoje tem um compartimento, tem uma membrana cercando o sistema de moléculas que formam o que chamamos de vida. E tudo o que falta agora é a habilidade de fazer cópias. E isso é muito importante para a vida. Os materiais para fazer cópias são meio complexos.
Mas este recipiente está cheio de compostos chamados aminoácidos, que se ligam uns aos outros para formar moléculas semelhantes a correntes cada vez mais longas, chamadas proteínas. Uma proteína é uma cadeia de aminoácidos ligados um ao outro quimicamente. Ligados muito firmemente um ao outro. Então, uma proteína é realmente um composto muito resistente. Aquelas proteínas são formadas por uma estrutura composta por alguns açúcares, um pouco de fosfato e as substâncias adenina, guanina, citosina e timina. Ela se chama DNA, Projeto para a Criação e a Cópia de Coisas Viventes. Para mim, a vida ocorre como uma sequência de etapas químicas em que cada uma adiciona um grau de complexidade. A primeira coisa é ter as biomoléculas básicas. Tem de fazer aminoácidos, os elementos constituintes das proteínas, precisa de açúcares, que são os elementos constituintes dos carboidratos, e precisa de moléculas de lipídios, que ajudam a criar as membranas celulares. Você precisa fazer essas moléculas, e elas precisam se organizar, e essa é a segunda etapa. Então você junta essas três coisas, a membrana, o aparato químico que permite a metabolização e o aparato genético que permite a você se duplicar. E você tem a vida. E é aqui que a verdadeira vida acontece. Bem ali, atrás da cortina. Mas nem eu posso ver o que acontece lá atrás, mas de algum modo eles juntam a membrana, o metabolismo e os duplicadores, e eles sofrem uma espécie de evolução química. E eles então se tornam uma célula viva. Não existe uma linha clara entre o que vive e o que não vive. É aí que está o abismo da evolução química. Eu acho que a maior questão que existe em relação ao estudo da origem da vida é exatamente como o inanimado se torna animado. Se reproduz, interage com o meio ambiente, luta contra os inimigos, seja o que for que um ser vivente faz. Então, esse salto do inanimado para o animado talvez seja o maior de todos os mistérios. Cientistas acreditam que as leis do universo e as matérias-primas, como os elementos, criaram a vida juntos. Mas como isso é possível? Uma pista é um fenômeno notável, comum em todo o universo, chamado emergência. Ela ajuda a explicar como, a partir da poeira e detritos no espaço, surgem estrelas, sistemas solares e galáxias. Como, do caos das matérias-primas, como os elementos e compostos, surgem estruturas altamente organizadas como planetas, sóis e, quem sabe, a própria vida. Emergência é o surgimento de alguma coisa além do que você esperava só ao juntar partes individuais. Algo maior do que a soma das partes emerge e se torna algo que podemos considerar interessante, cientificamente interessante. A emergência pode ser encontrada praticamente em qualquer lugar. Bem no alto do céu, quando bandos enormes de pássaros de repente se comportam como uma mente só, girando e virando com uma precisão coreografada. Ou ao longo de uma praia, no final do verão. Aqui, o sol e as marés conspiram para produzir picos e vales equidistantes, ondulações ao longo do litoral, sem mesmo precisar de uma régua. Em um lugar como este, cada grão de sal só está respondendo às forças da gravidade, e neste caso, ao contato com o movimento da água. Isso é emergência, e o princípio da emergência é que ela ocorre com grãos de areia em escala local, como aqui. Mas ela também ocorre com moléculas, que é o processo que deve ter levado à origem da vida. Para mim, o melhor exemplo de emergência é a consciência. Pense em como o cérebro funciona. Ele é uma coleção de cerca de 100 trilhões de neurônios. Mas, se você examinar um neurônio isolado, nunca entenderá a inteligência nem a consciência. Então, quando fazem uma ressonância, o que os médicos veem é um grupamento de neurônios disparando juntos, tuf, tuf, desse jeito. E dessa dança de neurônios, você tem a consciência. Esse é um fenômeno emergente. A emergência não é nenhum fenômeno mágico, nem uma força consciente, mas sim o resultado das leis da natureza e do fluxo de energia. A vida pode ser o exemplo mais complexo da emergência no universo. Uma que exigiu a mistura ideal de forças ao longo de muitas eras, enquanto a matéria não vivente se transformou em vida, um passo de cada vez.
Essa emergência